Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast, essa rede de compartilhamento voltada a gente mostrar nossa região tão rica e próspera, que é esse Cealba nosso, composto pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. E hoje eu tenho uma enorme satisfação de estar trazendo para vocês um doutor, pesquisador, uma pessoa, um personagem que se dedicou à pesquisa, ao conhecimento aplicado para uma cultura. Não é a citricultura, mas é a cacauicultura. Doutor Dário Anert está aqui para trazer um pouquinho de informações nessa trajetória de mais de 40 anos dedicada a uma cultura. Qual é o segredo? É amor, é vontade, é compromisso, é gostar muito e saber que esse cacau dá devolutiva, doutor? Mariana, a sua pergunta foi muito difícil, eu vou tentar responder. Então, acho que uma das coisas realmente é dedicar-se ao cacau, a esses 40 anos de estudo que a gente faz com o cacau, para promover a cultura, para fazer com que as pessoas que cultivam o cacau possam cultivar com mais tecnologia. E os consumidores, né, que somos nós que gostamos de chocolate, né, as crianças, os namorados e tudo mais, né, que eles compreendam, né, o que estão comendo. O cacau o cacau, no caso, chocolate, se bem feito, né? Vamos falar o cacau mesmo. O cacau é um alimento, né, muito rico, né? Um super alimento. Então, a gente trabalhar com super alimento, né, e dedicar todo esse trabalho às pessoas que gostam de chocolate, as crianças, os namorados, né? Todos nós que amamos chocolate, é uma coisa linda, né? Então, dediquei meu tempo de pesquisa, minha vida profissional ao cacau. Perfeito. Doutor Dário, como é para você que participou de toda a evolução e involução, acho que assim, da região cacaueira, digamos assim, a nível de conhecimento e depois devido a uma doença ter dizimado de certa forma, e hoje está capilarizando essa cacauicultura para outros territórios? Outra pergunta ampla, né? Eu acho assim que foi uma grande tragédia a chegada da vassoura de bruxa na região cacaueira. Porque, para o pior, ninguém está preparado, né? E foi o pior que poderia acontecer numa comunidade, né? Num conjunto aí de 25 mil produtores, né? E, no primeiro momento, não se sabia o que fazer, né? Tipo o Covid. Quando o Covid chegou, todos nós ficamos enlouquecidos. E, nesse caso, era fonte de renda deles e das famílias, né? Então, houve um grande sofrimento. Aí, esse sofrimento, né, gerou novas possibilidades, né? Então todo mundo correu atrás, buscou. E depois de tentativas, né, o caminho encontrado foram os clones autocompatíveis e resistentes. É como se tivesse uma nova... Eles abriram uma chave, é como se abrisse um novo universo. Esse novo universo, os clones, que é um material de plantio muito superior ao que já existia, possibilitou, ou está possibilitando, vamos falar assim, com que a região original começasse a se soerguer outra vez, e também possibilitando, né, que novas fronteiras do cacau, como a nossa região aqui, né, que a região que nós estamos acabando de falar aqui agora, como é mesmo o nome? Cealba, né, pudesse também aproveitar esses materiais e expandir a cacauicultura para aqui. Então, a cacauicultura, nós estamos falando de Bahia, que inicialmente estava fechada lá no sul da Bahia, agora está indo para o Cerrado, para as regiões de semiárido, né? E também para o resto do Brasil. Né? Tenha certeza, nós temos as melhores tecnologias, depois de todo esse problema que aconteceu, nós temos hoje as melhores tecnologias no mundo, né? E que em breve, né, estão sendo exportadas para outros países, não que a gente queira ou não queira, isso vai acontecendo naturalmente, que a ciência, à medida que ela vai sendo desvendada, ela vai sendo repassada para as pessoas e as pessoas também têm acesso a isso, né? Perfeito. Doutor Dário, o senhor poderia falar em relação a nossos concorrentes, né, na cacauicultura e o quanto isso representa de oportunidades, né, a nível futuro, frente a essas tecnologias baseadas em muito estudo e muita pesquisa e sendo, igual o senhor falou na palestra brilhante, sendo pesquisas disruptivas? Então, os nossos concorrentes maiores, né, os africanos, né, que são nossos irmãos, assim, a gente gosta muito deles, né, eu até tento ajudar dentro do possível, né,
porque eu acho assim que a gente também não pode deixar as pessoas para trás, a gente tem que incluir todo mundo, né? Eu acho que isso é possível dentro da sociedade humana, você incluir todo mundo. Mas a gente está num nível tecnológico tão avançado que eu acho que momentaneamente, em função de condições sociais, em função de tecnologia, é muito difícil para eles absorverem. Por exemplo, nós no sul da Bahia, muita gente ainda não absorveu. A gente está fazendo o possível para ir fazendo palestras, dispersando essas tecnologias. E para eles é muito difícil, muito mais difícil, porque socialmente e tecnologicamente para eles é uma coisa muito complicada. Então, para eles acompanhar vai ser muito difícil. Mas isso também, como são os nossos maiores concorrentes, produzem 70% da produção, nós então vamos ficar com espaço para poder avançar muito grande. Isso então vai aumentar a produtividade de cacau no Brasil, vai aumentar a produção de cacau no Brasil, né? Nós vamos poder vender mais cacau para o mundo, né? Porque países grandes como a China, a Índia estão começando a comer chocolate, entendendo o que é cacau, o que é chocolate. Então nós vamos poder exportar, ampliar a nossa produção interna, né? E eu acredito mais assim também que nós podemos utilizar esse superalimento para as crianças do Brasil, para que nós tenhamos um chocolate de melhor qualidade, né? Para a gente realmente fazer dessa fruta um consumo próprio e não só uma exportação. E não só exportação. Entendi. E também, por exemplo, o nome cacau significa alimento dos deuses, né? Teobroma significa alimento dos deuses. Cacau, alimento dos deuses, né? Então, que o cacau seja um alimento de todos nós, que nos transforme em deuses do conhecimento, né? Da sabedoria, do amor, né? E é isso aí. Perfeito. Doutor Dário, poderia falar da importância de parcerias, igual o senhor falou dos institutos, os americanos, né, na pesquisa, que o senhor é inserido em várias outras instituições, já trabalhou na CEPLAC. O que esse conhecimento, o que fomentar pesquisadores para deixar de legado nas cadeias produtivas é de suma importância? O pesquisador, de maneira geral, né, ele trabalha muito para se formar, ele precisa estudar muito para poder realmente compreender a fundo e com detalhes aquilo que ele está trabalhando. E falo um pouco da minha experiência profissional, né? Então, na minha caminhada, eu fiz meu mestrado aqui, fiz meu doutorado nos Estados Unidos, aprendi inglês, e com isso eu tive sempre oportunidades no mundo. Então eu tenho dinheiro há muitos anos junto à Embrapa americana, né, o SDA, né, e consegui fazer muitas relações internacionais, então trouxe muito recurso, né? Então sempre tive recurso para trabalhar. Mas nem todas as pessoas conseguem, talvez, como pesquisadores, esses recursos. Esses recursos são limitantes para o avanço da pesquisa. Até agora estou falando da pesquisa. Também o Brasil, eu acho que investe muito em pesquisa, mas ele não investe em inovação, em tecnologia ou transformação desse conhecimento em um produto, processo que pode chegar na ponta, que pode chegar para o produtor, para aquele que efetivamente precisa e para aquele o qual nós estamos trabalhando. Nós somos funcionários públicos ou às vezes pesquisadores de outra instituição, mas nós estamos trabalhando para os produtores, para a sociedade. Soluções então aplicáveis. Nós precisamos de fazer ciência, mas também fazer a ciência chegar junto àqueles que precisam. E isso para mim está faltando. Eu espero que isso possa ser alguma coisa ser resolvida nessa caminhada daqui para frente, porque não adianta eu desenvolver conhecimento, isso tudo ficar no livro ou nos artigos e nada ou muito pouco chegar ao destino final. Perfeito. Doutor Dário, quando o senhor fala do cacau enquanto superalimento, quais linhas de frente, além do nosso tradicional chocolate que conhecemos, né, a gente pode estar enumerando? Então, a nível de Brasil, eu acho que a gente tinha que popularizar mais o cacau, fazer com que mais pessoas de diferentes classes de renda, né, pudessem consumir cacau. Porque hoje, por exemplo, existe uma certa limitação. Os países mais ricos, eles consomem chocolate, então consomem muito cacau de qualidade. Nós, então, precisamos de consumir mais chocolate, cacau, chocolate, enfim, né, produtos derivados, para fazer com que a produtividade do nosso país, a produção do nosso país seja consumida.
né? E como eu falei, o cacau sendo um produto, um alimento tão rico, né? Um superalimento, a gente precisa de levar ele para a sociedade, para todas aquelas pessoas que usam. E outra coisa, hoje nós consumimos talvez chocolates que feitos assim, talvez não de uma forma que efetivamente mostra assim, que mantém as melhores qualidades em termos de superalimento. Então a gente precisa de rever também os conceitos de como levar esse superalimento para a população, incluindo nós, eu, você e todos nós que estamos aqui, né? Então a gente precisa de rever isso, porque não adianta eu comer o chocolate só pensando num doce, etc. Eu tenho que comer ele pensando no superalimento do qual ele é derivado, que é o cacau. Então transformar ele também no superalimento. Então não é só chocolate. Quantos derivados você tem de chocolate, né? Você tem chocolate, consumir chocolate ao leite, né? Você fazer um leite com chocolate, mas não o chocolate talvez, esse pó de chocolate que você normalmente usa com muito açúcar. Você fazer uma amêndoa original, né? Com gorduras, com tudo, e aproveitar aquilo para que aquilo seja um superalimento. Então acho que a gente precisa de aproveitar melhor o potencial do cacau, que é um superalimento, né? Para alimentar bem as pessoas, e ele é um alimento muito bom para te dar energia, né, para sua mente, né, e enfim, ele tem 1001 utilidades que a gente precisa melhorar. Ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Muito não é nada, não é à toa que o Theobroma, né, que Theobroma cacau é o alimento dos deuses. Sim. Tem que ter alguma razão. Né? Como o senhor analisa essa região Cealba enquanto um possível player mesmo de entrar no segmento da cacauicultura, tendo rodado um pouco, né, tendo visto que nossa vertente máxima atualmente é a citricultura, né, que é uma fruticultura, e a gente vem de fato desempenhando uma boa performance. Tivemos uma visita a campo aqui, deu para ter uma percepção de plantas novas, muito produtivas, e uma disciplina produtiva nesse perfil de produtor. O que você acha desse Cealba nosso? Então, eu acho assim que para você verificar se um local tem condições de ter uma cacauicultura, uma agricultura, né, no caso cacau é uma agricultura, tem que ver se as condições do local se adequam às demandas fisiológicas e agronômicas da cultura. Então, no primeiro momento que vi, sim, porque aqui a gente tem sol em abundância, e uns aquíferos muito bons, a água, né? Solos planos, aonde a gente pode mecanizar, já que a gente sabe hoje que a mão de obra no campo está diminuindo, então quanto mais a gente puder colocar a máquina, né? Então eu vejo que aqui existe um grande potencial, e o que tem que fazer é aos poucos trazer o cacau para cá, e já está chegando, na verdade, algumas pessoas já estão plantando, e plantar de forma tecnológica. Sim. Fazer exatamente o que você precisa fazer do seu ponto de vista agronômico, né? Para que você comece bem e que você possa explorar todo o potencial produtivo do cacau. O cacau você pode produzir normalmente em áreas como essa aqui 3.000 quilos, né? Você pode produzir até mais. Então você explorar ele, né? Você pode fazer diferentes sistemas de produção. Você pode fazer um mais a sol pleno, uns utilizando um sistema agroflorestal, usando as plantas aqui do cerrado, né? E também assim, você não pensando só em produzir cacau, né? Saindo um pouquinho da sua pergunta, mas também produzir cacau e fabricar chocolate aqui e seus derivados. Verticalizar. Verticalizar. Então eu acho que aqui tem um potencial muito grande, né? E agora que nós temos clones, que são os materiais que facilitam a mecanização, né? Sim. Então vocês aqui têm todas as condições de ser um grande player na produção de cacau no Brasil. E a minha base genética, né? Eu vim de Ilhéus, minha região é de lá. Então corre sangue também de cacau nas minhas veias, além da laranja, né? Enquanto paixão, enquanto profissional inserida na citricultura. E de fato eu tenho no meu jardim plantas de cacau. Quando eu soube hoje que ia ter aqui o seminário de cacau, eu falei, vou levar. Então todas essas frutas aqui, elas são de variedades diferentes dentro do meu jardim. Então assim, é possível. Essas plantas têm mais de 7 anos e aqui... Esse é o CCN51, é o cultivar novo. O cultivar novo, trazido por Vitor, para a gente ter acesso, que aqui existem outras opções, né? Igual o senhor falou, mas
coerentes para a gente estar inserindo dentro de uma nova cacauicultura, né? Essa terminologia, certo. Nova cacauicultura, né? Foi muito abordada. O senhor poderia explicar um pouquinho dessa percepção dessa nova cacauicultura? Sim. O que é que embasa isso? Eu só quero lembrar que concordo que no seu DNA, né, tem cacau, né? Então, aqui é a prova de que no seu DNA tem cacau. Esses frutos são seus, né? Essas cultivares são suas, né? Então, você, apesar de ter nascido lá na Bahia e veio para cá, você não esqueceu do cacau, né? Porque está no seu DNA. Então, o que a gente chama de nova cacauicultura, né? A nova cacauicultura, você tinha aquela cacauicultura original, que era feita com cultivares híbridos e tinha uma produtividade potencial, né, na faixa de 2.000 quilos por aí. Porque ela tem limitações. E a gente também não tinha as tecnologias que o mundo vai se desenvolvendo, a agricultura vai se desenvolvendo, que tem hoje. Então os clones, eles permitiram com que a gente ajustasse um pacote tecnológico que levou em consideração, primeiro, mudas clonais, né, enxertadas. Depois, você ajustar o seu sistema de plantio. Na hora que você vai fazer um plantio, você já vai incorporar calcário, gesso, né, fósforo. Você vai fazer uma boa base para receber aquela muda. Depois você vem com irrigação, né? Você vem com os tratos fitossanitários necessários. Você vai fazer um sistema de poda diferenciado, que eu sempre falo. As plantas não têm a memória genética. Você vai fazer a poda nelas de acordo com o formato que você deseja, né? Então, depois a gente veio e fez a mecanização. Hoje você já faz a poda mecanizada, você faz você só tira o fruto do pé, você já coloca no chão, já tem um equipamento que pega aquele fruto, leva para um sistema onde ele vai ser quebrado e já vai trazer. Depois você leva ele para fazer o processamento, já tem toda a estrutura de mecanização lá pronta. Então você basicamente mecanizou e inovou, por isso que essa razão dessa nova, em todos os processos de produção e de pós-colheita do cacau. Então você tem é um novo momento, a gente está vivendo um novo momento. Igual você tinha um celular, cadê o celular hoje aqui? O celular aqui já é um pouco mais evoluído, né? O celular de antigamente era aquele tijolão, né? Tinha pouca coisa, é a mesma coisa. Estou fazendo uma coisa com muito mais tecnologia, que é essa nova cacauicultura, né? Formada por novas tecnologias, né? Que nos dá uma outra condição em termos de cacauicultura, agricultura, né? Que é o cacau. Doutor Dário, queria agradecer esse momento de fala, ter aceito aqui, estar levando para os nossos telespectadores essa cultura, né, que é a cacauicultura, trazendo a pesquisa, trazendo uma fala com muita propriedade, muita bagagem a nível de mundo mesmo. Então eu agradeço em nome da nossa região, o senhor ter vindo para cá falar com tanta propriedade e com tanto direcionamento mesmo de escolhas para esse produtor rural que estava aqui sentado ouvindo tudo entre possibilidades e desafios de uma cultura que está no Brasil há muitos anos, né? Falou um pouco também nessa questão de mundo, né, dos nossos concorrentes. Então, assim, foi um seminário completo mesmo e que a gente sai daqui muito feliz de ter tido a oportunidade de recepcioná-lo nessa região nossa e que com certeza eu acho que é assim, quando vai plantando essa sementinha, a gente não tem como dizer a hora nem o momento, mas dizer que é possível ter uma diversidade de culturas nessa região nossa, isso enche a gente de esperanças, né? Frente que a monocultura não é algo hoje tão fácil de se conviver a nível Brasil enquanto produção rural. Então agradeço mesmo a fala, agradeço ter aceito o convite, que Deus o proteja e abençoe, leve essa paixão pelo cacau, porque dá para sentir que o senhor é apaixonado pelo cacau, e é muito bonito de ver isso, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, também agradeço essa oportunidade da gente estar conversando aqui de uma forma tranquila, né, aberta, e tenho certeza que com o que eu vi aqui com os produtores, né, a vontade que eles têm também de trazer essa nova agricultura, né? Eu concordo, a gente não pode, numa região tão bonita e capaz como essa, né? Agricultor é um povo trabalhador, muito inteligente, né? Com tanto potencial, ficar com uma agricultura ou duas. Quanto mais você tiver, né? Não exagerar também, que você tem que ser um polo de referência. Vocês já são um polo de referência em cítrus. Agora, de repente, vocês vão se tornar um polo de referência em cacau. Vocês são também um polo de referência em melancia, pelo que soube, né? Então, eu acho assim que isso vai
atraindo investimentos, vai ajudar a desenvolver a região, né? Então, ser um polo de referência é uma coisa muito boa. E no futuro eu espero também que vocês possam atrair para cá universidades, que as pessoas possam fazer pesquisa, que as pessoas que vivem aqui possam estudar aqui e fazer isso aqui crescer, com ciência e tecnologia, né? E que Deus abençoe você também, né? A todos nós. Obrigado. Muito obrigada, viu, de coração. Tá.